Olá para todos, meu nome é Jocir Sartor, meu canal é Realidade Espiritual. A cada vídeo que eu gravo para o YouTube, eu procuro trazer algum assunto sobre espiritualidade, autores encarnados, eu desencarnados, que tenham em algum momento contribuído com o conhecimento sobre o lado espiritual, sobre aspectos de energias, pesquisadores que estão na vanguarda de todo um trabalho relacionado a energias sutis, como as terapias alternativas, como a cromopuntura, a cromoterapia, que eu exerço como terapeuta holístico, e também energias que nós seres humanos possuímos. Então, em cada vídeo eu procuro trazer um pouco de informação acumulado ao longo desde a década de 80 que eu faço pesquisas na área, tanto na área da espiritualidade como das terapias alternativas ou holísticas. E hoje, então, vou trazer para vocês um trecho comentado por mim do livro O Livro dos Sinais, de José Trigueirinho Neto, mais conhecido como Trigueirinho. Livros dele que em alguns momentos tem coisas dele, pessoais dele, assim como nas suas palestras, mas também tem coisas que foram captadas do plano superior, dos amigos maiores que inspiraram ele em vários assuntos, como nos livros dele, que trazem bastante sabedoria, bastante conhecimento sobre a importância do ser se dedicar a uma evolução maior. Então, um dos trechos que eu separei para ler e comentar com vocês, para vocês, é uma introdução do livro, o Livro dos Sinais, que diz: a fantasia e a imaginação, alimentadas inclusive por forças do subconsciente coletivo, já arrastaram muitos para o labirinto da ilusão e do culto ao próprio ego humano. A disciplina interior escrita, que corresponde à fidelidade ao mais alto, aliás, a disciplina interior estrita, que corresponde à fidelidade aos mais altos desígnios e à determinação em cumprir a lei com letra maiúscula, lei cósmica, e a humildade são os trilhos que permitem aos terrestres manterem-se no caminho com letra maiúscula também, se referindo a um caminho superior. A densa crosta da ilusão que envolve o planeta está sendo dissolvida, mas tem ainda, nestes momentos finais da civilização, potente atuação em determinados planos de consciência. Não percais de vista que estáis inseridos nesses planos e que deveis reconhecer o verdadeiro ensinamento pela vibração que ele traz e pela energia que vos permeará no momento que o contatardes. Então a gente vê nesse trecho aqui, que eu achei muito importante, que é um problema que eu verifico há muitos anos e sempre procurei alertar as pessoas sobre a questão da fantasia e da imaginação, que muitas pessoas que estão vinculadas ou que procuram o lado espiritual, estão vinculadas de alguma forma em grupos, em trabalhos de pesquisa, em aspectos mediúnicos, meditativos, na prática de terapias alternativas, na captação de mensagens, principalmente dos planos superiores, ou que eles acham que estão captando, né? Então,
aquele primeiro parágrafo ali diz tudo, né? A fantasia e a imaginação alimentadas inclusive por forças do subconsciente coletivo. Então isso quer dizer que as pessoas, muitas vezes, elas entram em sintonia com o pensamento coletivo, a psicosfera coletiva, né? Daquilo que as pessoas pensam sobre determinado assunto. E isso é com todos os assuntos, né? Se eu pensar em economia, eu vou entrar em sintonia com milhares, milhões de pessoas que pensam em economia. Se eu pensar em espiritualidade, eu vou entrar em sintonia com milhões de pessoas que pensam em espiritualidade. Só que nessas sintonias, com essa psicosfera coletiva, existe de tudo. Existem coisas boas e existem coisas ruins. Existem coisas que nem ele diz aqui do ego, do próprio ego humano, que são coisas mais densas, mais justamente fantasiosas, imaginativas, e que as pessoas muitas vezes não conseguem, até por falta de mais conhecimento mais profundo dos assuntos, não conseguem distinguir o que é delas, o que é uma coisa coletiva, tipo aquelas coisas que a maioria acredita, a maioria pensa que é de uma forma. Como citando exemplo, a maioria acredita que falar sobre seres extraterrestres é coisa negativa, que a maioria pensa que seres extraterrestres são do mal, que estão aqui na Terra ou vão vir para a Terra para subjugar a humanidade, para escravizá-la, para destruir o planeta, a humanidade. Então, quando se fala de um determinado assunto, automaticamente remete a maioria das pessoas que não tem conhecimento a esses pensamentos que muitas vezes é fruto de livros negativos, filmes negativos, documentários negativos. Então isso é uma coisa que existe muito forte hoje em dia. E aqui ele diz a disciplina interior estrita, que corresponde à fidelidade aos mais altos desígnios e à determinação em cumprir a lei. E a humildade são os trilhos que permitem aos terrestres manterem-se no caminho. Então é justamente o fato das pessoas se colocarem num nível de que elas permanecem humildes, querem passar realmente uma coisa boa, uma coisa verdadeira, sem se autopromoverem, sem querer se destacar, simplesmente passar uma coisa verdadeira que visa ajudar a humanidade. Então isso aí faz a grande diferença, né? E ali ele fala: a densa crosta da ilusão que envolve o planeta está sendo dissolvida. Com certeza, tudo isso o plano superior está dissolvendo já há muito tempo, há muitas décadas, mas a humanidade, aquelas pessoas que dão vazão a esse lado negativo, esse lado da ilusão, da mistificação, elas voltam a gerar todo um padrão de energia constante, denso, que mais perturba do que ajuda nos seus conceitos sobre a realidade espiritual, né? E aqui ele também fala então dos grupos internos. Esse é um assunto bem interessante e que eu particularmente consegui comprovar mesmo antes de conhecer os livros, de começar a ler, estudar os livros do Trigueirinho, baseado em outros autores, outros conhecimentos. E eu e o grupo na qual pertenço passamos a confirmar essa realidade que são os grupos internos. Então ele diz: há grupos que operam em vários planos de consciência
E às vezes é dado a seus membros conhecerem-se e relacionarem-se no nível físico também. Isso acontecia conosco, membros de um grupo interno dedicado ao trabalho espiritual evolutivo. Reuníamos-nos periodicamente para partilhar entre nós algo do que ocorria nos níveis internos de cada um e para captarmos juntos o programa de trabalho que deveríamos realizar. Então isso era o que eu, particularmente, com o pessoal do grupo que eu pertencia naquela época e até hoje pertenço, com mudanças, é claro, muitas pessoas entram, muitas pessoas saem, outras entram, outras saem. Hoje em dia é um grupo bem menor, bem mais restrito e focado num objetivo maior, e ligado a aos grupos internos, que se percebeu com o tempo que não é tão importante a reunião física, de corpo físico. Então muitas vezes nós temos afinidades com seres, com pessoas encarnadas, desencarnadas, que fazem parte de um grupo interno que é guiado por uma hierarquia superior e que aqui no plano físico não se conhece. Então se conhece quando se está projetado fora do corpo físico, com os corpos sutis, e o que era uma vez prioridade de se ter um contato de grupo, né, nível de grupo, com pessoas se reunindo no plano físico, como se diria, de corpo presente. Com o passar dos anos, os vários anos, como tudo evolui, de preferência, foi se percebendo que a reunião física não era tão importante, não era tão fundamental como a conexão interna. Então, por isso ele coloca aqui: reuníamos-nos periodicamente para partilhar entre nós algo do que ocorria nos níveis internos de cada um. Então, esse aí foi um período inicial que passou vários anos comigo também. E aí ele continua dizendo: quando é possível o contato físico entre os componentes de tais grupos, seus encontros no nível consciente podem ser enriquecedores. Como é sabido, cada indivíduo pode tornar-se um canal para a manifestação de energias sutis, e vários, trabalhando juntos, se somam, formando um veículo bem mais eficiente, grupal. Por isso, nesses momentos, que são como dádivas, tratávamos de possibilitar o fluir de energias especiais, que podem atuar mais copiosamente usando os diversos canais reunidos. Então isso aí realmente teve uma época, um período, inclusive esse livro é da década de 90, e naquela época também realmente no grupo que eu fazia parte acontecia exatamente isso aí. As pessoas se reuniam de corpo presente num determinado local, era feito leituras, estudos, se compartilhava experiências, se tiravam dúvidas, e o foco principal que se tinha naquela época era o trabalho desde aquele momento ali, daquelas 2 horas mais ou menos que ocorria a reunião. Então, como ele descreve ali, realmente era uma época onde a maneira de se trabalhar, de se atuar com o plano espiritual superior era assim. Então ele continua dizendo: no caleidoscópio das formas, assim chamávamos as cenas que se sucediam no plano físico, as várias imagens, as várias cenas que o plano maior muitas vezes mostram para nós, né? Um verdadeiro caleidoscópio. Éramos pessoas de diferentes idades e em corpos físicos masculinos ou femininos.
na vida humana, cada um de nós desempenhava um papel e tinha os próprios agregados kármicos, que eram os componentes do meio familiar, social ou, no caso de alguns, profissional também. Os que tinham agregados influentes, tais como filhos, pais ou cônjuges, e meios de sobrevivência inseridos nos esquemas desta atual civilização, tinham claramente duas vidas diferentes: a externa, na qual faziam o possível para ver a realidade interior, e a interna, que era a fonte de inspiração para melhor servirem ao plano evolutivo. Esse plano que a humanidade em geral ignora por completo, procurávamos percebê-lo dentro das nossas possibilidades. Então sempre foi um desafio, e acredito que muitos de vocês que estão me ouvindo já fizeram ou fazem parte de grupos, de centros espíritas, grupos espiritualistas, sabem que a tentativa é sempre de tentar unir a vida material junto com a vida espiritual. Então, procurar trazer a realidade espiritual que se aprende, desenvolver um nível de sensibilidade maior, mais aguçado possível, para se elevar o máximo, e no dia a dia, no desempenho das suas tarefas comuns com a família, com o trabalho, procurar colocar em prática todo esse conhecimento. Então sempre foi um desafio muito grande para se fazer isso, e ainda continua sendo. Embora o tempo, as características da época mudaram, possibilitando inclusive a reunião das pessoas via online, que é o que acontece hoje, ou a reunião das pessoas via extrafísica, né? Então, o que se tornou de uma forma mais sutil, mais elevada, que nem todos conseguem acompanhar esse nível de elevação, não conseguiram acompanhar, mas que através da possibilidade da reunião física ou não, pode continuar a se dar um trabalho vinculado a esses grupos internos que ele menciona, né? E ele coloca que o que não esperávamos é que a energia presente em uma das reuniões fosse pedir-nos que nos colocássemos o mais integralmente possível em nossa posição interior e que reduzíssemos ao mínimo o envolvimento com os papéis que ainda desempenhávamos estando encarnados. Então, esse é um grande desafio, né? Na verdade, inúmeras vezes os amigos maiores, os seres de luz, vieram até nós e trouxeram mensagens nos incentivando a se elevar, a se desapegar dos aspectos materiais. Mas sabemos que para quem está encarnado, é um grande desafio realizar todo esse trabalho interno, esse nível de desapego e de elevação, desempenhando os papéis comuns de um ser encarnado aqui na vida material, na vida comum, né? Então esse sempre foi um grande desafio, continua sendo, só que com o tempo, com o desenvolvimento que aí depende de cada um, desenvolvimento interno de cada um, tudo isso vai se consolidando, vai se tornando até mais, de alguma forma, mais fácil, esse nível de não envolvimento com a vida material e esse nível de se elevar, de se colocar numa situação à disposição de um plano superior para um trabalho interno, para ajudar a humanidade, mesmo que não se esteja consciente do que se está fazendo com os corpos sutis, mesmo que não se esteja consciente da energia que se esteja doando para os amigos superiores trabalharem e ajudarem a humanidade em diversos momentos do dia a dia. Então a coisa não se restringe àquela reunião física, por isso que isso aí já se tornou uma coisa um tanto até ultrapassada, de certa forma, porque a necessidade atual dessa humanidade é de 24 horas. Então,
a toda hora, a todo momento existe necessidade de ajudar as pessoas. A toda hora, a todo momento os amigos maiores, essas grandes hierarquias, gostariam ou gostam que se esteja a dispor, que nós encarnados nos colocamos, procuramos dar abertura para se colocar à disposição para realizar, participar de um trabalho maior, sob orientação deles sempre. Então isso é um aspecto muito importante. Então é sempre importante esse nível de elevação no dia a dia e de doação. E continuando, ele diz: nesse encontro especial do grupo, irmanado pela mesma meta interior e espiritual, foi impressa em nossa consciência a orientação de que podíamos aspirar a viver e a manifestar padrões elevados, e de que deveríamos ter tal aspiração como principal disciplina. Haveria possibilidade de proximamente serem introduzidos ritmos mais sutis nos nossos corpos tridimensionais, os corpos sutis, e também no corpo físico, ou seja, no etérico físico e no mental emocional. Então seria no corpo físico, no corpo astral, no corpo mental inferior e mental superior. Em todos esses 4 corpos, os amigos maiores trabalhavam já desde lá da década de 90, quando eles percebiam que alguém estava dando abertura e se conectando com esse propósito de elevação, de doação. E continua, ele diz: mas sabíamos também que seria impossível manter continuamente a qualidade da inteireza se a nota a ser manifestada por nós aqui no mundo das formas não correspondesse à realidade interior. Então vocês veem que é importante essa conexão, essa tomada de consciência, essa conexão entre a vida material e a vida espiritual. Não adianta nós, quando nos elevarmos, nós termos atitudes melhores só quando estamos presentes num grupo, numa reunião física, ou no momento que se está meditando, e em outros momentos a gente agir como qualquer outra pessoa cética ou até materialista, E ele continua dizendo: sabíamos que somente quando viesse do nosso ser mais profundo a energia para dispor-nos de nossas capas externas. Aliás, vou repetir: sabíamos que somente quando viesse do nosso ser mais profundo a energia para despir-nos de nossas capas externas, hábitos, temperamento e idiosincrasias, revelando em seguida a nossa nota autêntica, poderíamos assistir à transformação de nossos aspectos humanos relutantes, aspectos em parte comprometidos com a hereditariedade genética e com a matéria que compõe essa civilização, a cuja crise assistimos. Então, realmente, a importância de querer fazer ou participar de um trabalho maior, sem, como ele diz ali, criar capas, sem criar escudos egóicos, disfarces, máscaras, sermos autênticos e nessa autenticidade, junto com a humildade, querer evoluir. E ele continua dizendo, então: a completa receptividade à vibração superior por parte dos elementos materiais do ser não pode ser imposta por vontade externa. A aspiração é a seta que nos indica os caminhos, porém só a purificação, oriunda dos níveis internos, que são os níveis superiores, e de conjunturas energéticas que trabalham unidas ao centro da consciência do nosso ser, pode completar o processo de transformação. Então, a importância também de estarmos elevados, sintonizados com o plano superior, captarmos a orientação deles a nível intuitivo, sem interferência do cérebro físico,
sem interferência da mente racional, que fica raciocinando, analisando, criticando, gerando N expectativas, mas sim aquela coisa que é muitas vezes dito, né? O silêncio interno, ou seja, o pensamento ficar focado nos níveis superiores, não gerando todos esses aspectos negativos egóicos, e assim o ser poder fazer a sua transformação interna e ficar receptivo ao que vem do plano superior. O assunto é muito vasto, como vocês sabem, e eu vou ficando por aqui para não me estender muito, mas em outros momentos voltarei então a falar sobre esse aspecto, da importância do trabalho interno de cada um, da importância de estarmos conectados com os grupos internos, que são coordenados por hierarquias superiores e que estão bem além das coisinhas do mundo material, né? Das picuinhas, das limitações do mundo material. Agradeço então a atenção de vocês. Se gostaram, lembre-se de dar o like e se inscrevam no meu canal. E até o próximo vídeo, onde estarei falando de outros assuntos ligados. Até mais!